Você provavelmente deve ser um daqueles loucos por música e que adoraria saber de onde veio a música, como é a história da música, como surgiu. Vamos explicar todos os fatos curiosos sobre a história da música. Fato número 1. Primeiros sons. Desde a pré-história, os seres humanos produzem sons com base no que ouvem na natureza, como os trovões, o barulho das ondas e o barulho do vento balançando as árvores. Tais ruídos, porém, ainda não eram vistos como uma expressão musical propriamente dita. Número 2. Criada pelos deuses, em diversas culturas, como a egípcia e a mesopotâmica, a música era muito presente como elemento religioso. No Egito Antigo, por exemplo, por volta de 4000 a.C., acreditava-se que a música era uma forma de arte inventada pelos deuses Thoth e Osíris para civilizar o mundo. Neste período, eram usados diversos instrumentos, como harpas, flautas e de percussão. Número 3. O nome das notas. Os nomes das notas musicais, como conhecemos hoje, foram dados por um monge italiano chamado Guido de Arezzo, nascido no fim do século X. Ele utilizou um hino em louvor a São João Batista, do qual foram aproveitadas as primeiras sílabas de cada estrofe, com exceção das notas Si e Dó. A nota Si foi nomeada a partir das iniciais de Sancte Johannes, que significa São João, e Dó, que foi nomeada em uma revisão do sistema musical, realizada no século XVII. Número 4. Matemática e música. Pitágoras foi quem estabeleceu uma relação entre a matemática e a música, descobrindo assim as notas e os intervalos musicais. O filósofo grego dizia que o universo era uma escala ou um número musical cuja própria existência se devia à sua harmonia. Número 5. Musik. Na Grécia Antiga, a cultura musical funcionava como um elo entre os homens e as divindades. A palavra música provém do grego musike, que significa a arte das musas. As musas eram ninguém menos que as deusas que guiavam e inspiravam as ciências e as artes. Número 6. Música na Idade Média. Durante a Idade Média, a Igreja Católica exercia bastante influência na sociedade europeia, ditando a conduta moral, social, política e artística a ser seguida. E a música era parte importante das missas. No século VI, por exemplo, o Papa Gregório estabeleceu as regras para o canto que deveria ser entoado na igreja. Sem acompanhamento instrumental,
que deu origem ao canto gregoriano. Número 7. Música durante a ditadura militar brasileira. Além de ser um instrumento de manifestação cultural e recurso para ritos religiosos, a música também pode ter finalidade política. Um grande exemplo é a produção musical durante a ditadura militar brasileira, que ocorreu de 1964 a 1985. Na época, muitos músicos contestavam a ditadura por meio da música, como Chico Buarque, com a canção Apesar de Você. Número 8. Quantidade de notas. Ao contrário do que se acredita, há mais do que apenas 7 notas musicais. Além das já conhecidas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, existem mais 5 que ficam entre as notas naturais, exceto entre Mi, Fá e Si, Dó, que são chamadas de acidentadas ou alteradas. Para entender melhor, basta pensar nas teclas de um piano. As teclas brancas são as notas naturais. Já as pretas são as acidentadas ou semitons, porque estão meio tom acima ou abaixo das notas naturais. Subindo do Dó em direção ao Si, as notas acidentadas à direita são chamadas sustenidas, representadas pelo símbolo hashtag. Descendo do Si em direção ao Dó, as acidentadas à esquerda são chamadas bemóis, representadas pelo símbolo Bzinho, um B minúsculo. Número 9. Canto difônico. Você sabia que uma pessoa, enquanto canta, pode produzir 2 ou mais sons simultaneamente? Essa técnica vocal, chamada de canto difônico, teve origem com o povo mongol e é hoje muito difundida na Ásia Central. Ela é realizada ao se manipular as cavidades bucais para a produção dos sons. O resultado é algo muito diferente. Número 10. Vocal gutural. O vocal gutural é uma técnica muito usada no rock. Com o diagrama, a respiração e os sons distorcidos produzidos pelas pregas vocais e pela laringe. Essa técnica produz um som grave, rouco e um tanto agressivo. Ela é muito usada pelas bandas de estilo death metal, metalcore, deathcore e thrash metal. Ouvido absoluto. Número 11. Estudos apontam que 1 em cada 10.000 pessoas tem a capacidade de identificar uma nota musical corretamente. Essa habilidade é chamada de ouvido absoluto e não se restringe apenas às notas musicais, mas também a sons de modo geral. Possuem ouvido absoluto as pessoas que interpretam fenômenos auditivos do lado esquerdo do cérebro, local onde os sons são processados e que também é bem desenvolvido em músicos. Número 12. Vibração do som. Para que os sons aconteçam, é preciso que algo vibre um certo número de vezes no tempo de 1 segundo, Hz. Para o ser humano, som
corresponde a uma vibração que ocorre entre 20 a 20 mil vezes em um segundo. Essa quantidade de hertz muda no caso dos animais. Os elefantes, por exemplo, sentem vibrações a partir de 12 vezes por segundo, e as baleias a partir de 8. Isso indica que eles podem ouvir certos sons de que nós, seres humanos, não conseguimos. Número 13. Frequência Hertz. Hertz, ou apenas Hz, é a unidade que mede a frequência de uma vibração por segundo. Quando a frequência da vibração é baixa, o som é chamado de grave, como trovão. Já quando a frequência é alta, o som é agudo, como apito. Se usamos o violão como exemplo, veremos que a corda mais grossa tem o som grave, vibrando a 82 Hz. Já a corda mais fina possui um som bem agudo, pois vibra em 330 Hz. Outra nomenclatura. No universo musical, dificilmente encontraremos as notas populares escritas tal qual a conhecemos, pois elas costumam ser representadas de outra maneira, por letras. Assim, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si são da maneira anglo-saxônica C, D, E, F, G, A e a letra B, respectivamente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, C, D, E, F, G, A e B. Número 15 e última. Você sabia que a palavra Hertz é uma homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, que descreveu esse fenômeno pela primeira vez? E isso é tudo, pessoal! Chegamos ao fim dos 15 fatos e curiosidades sobre a história da música antiga. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Eu vejo você no próximo episódio. Tchau!